Duplo Expresso. O Bolsonaro é isso aí. É a personificação do fascismo. Era o que de um fascista? Aí você fica ocupando tempo no Twitter com isso. Eu escrevi no meu Twitter o seguinte: é fácil criticar Bolsonaro no Roda Viva. Difícil é criticar políticos que se dizem de esquerda defendendo a securitização e defendendo a abertura de mercados. Nós temos que debater problemas da esquerda. E de Bolsonaro você não vai esperar nada diferente disso que ele é. Ele surgiu para ser isso aí que ele é. Um entretenimento raivoso. O brinquedo assassino. Certo? É isso. Bolsonaro é o brinquedo assassino. Não espere nada diferente. Não perca tempo comentando sobre esse imbecil. A única coisa que Bolsonaro tem que presta, e eu apoio, aprovo e lutarei com ele junto, se for preciso, é a impressão do voto. E Rômulo já disse. No dia que ele tirar esse discurso da plataforma dele, é porque ele já negociou a eleição do filho no Rio de Janeiro. E essas pesquisas, que são mentirosas, que dão o filho dele lá disparado, são falsas essas pesquisas. Estou falando a você porque eu converso com os melhores estatísticos do mundo. Certo? Essas pesquisas que dão o filho de Bolsonaro disparado são mentirosas. Isso é uma propaganda para colocar no inconsciente a normalização da eleição desse merdinha. Se Bolsonaro retirar a impressão do voto do discurso dele, a eleição do filho já está negociada. Informações que eu tenho, isso aí tá na cara também. Na cara. Rômulo, é você. Wellington, essa questão aí, a certeza, né, a tranquilidade do Alckmin aí com 6% em continuar mantendo a campanha é muito suspeita. Muito suspeita. A gente sabe, em São Paulo, eles controlam, eles estão há 24 anos. Há 24 anos eles estão no Estado fazendo as nomeações para o Judiciário, do TSE e tal, e todos ali com legislativo, sempre com maioria. Tem uma matéria, eu publiquei até no artigo recente, quando eu fiz essa análise, era ali se o PT é lagartixa, o PT sem Lula caminha para a derrota, algo assim o título, essa semana, está lá no duploexpresso.com. Eu coloquei um link para uma matéria da jornalista Maria Cristina Fernandes, que é muito boa, do Valor Econômico do ano passado, essa matéria, em que ela mostra a fusão. Ali é a mesma coisa em São Paulo. Legislativo, judiciário e executivo são a mesma coisa. Então está aparelhado. Esses resultados do PSDB em São Paulo, muito disso, Então até aquela questão, aí eu coloco lá como exemplo, né? Eu já falei aqui várias vezes, aquela história sempre do PSDB dispara na reta final. Quantas vezes? Todas as eleições, desde 2002, no primeiro turno, se você pegar os dados do Vox Populi, da pesquisa, a última feita, e comparar com o resultado que depois que apura a urna, é sempre surpreendente o crescimento do PSDB para se afastar do terceiro e para chegar perto do candidato do PT. Isso foi tão exagerado, por exemplo, naquela eleição de 2006, que o Alckmin chegou a só 7 pontos de distância do Lula. Lula com 48,5, ele com 41,5. E depois, no segundo turno, diminuiu a votação dele, porque os caras exageraram tanto ali, e aí as pesquisas não tinham mais como esconder a distância. Não vai dar meio ruim, aí vamos renegociar e tal. O Aécio, o pessoal fala aí, quem entende, a gente conversou com diversas pessoas, que estava acertado para ele ganhar a eleição no segundo turno. Eles fizeram ali a manobra na totalização, pensaram, bom, a votação da Dilma, né, do PT no Nordeste vai ser alta, então vamos dar um desconto aqui em São Paulo, não sei o que tal, blá, 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 para ele poder sair com uma largada suficiente. Mas não viram que a diferença ia ser maior ainda do que eles esperavam no Nordeste.
Então aquela diferença no final foi por conta disso. Diversas pessoas que a gente conversa têm essa hipótese quase certeza, inclusive pelo fato do Gilmar Mendes ter ligado para o Aécio e falar que ele estava eleito. Ele não ia fazer isso de uma maneira leviana, assim, eu acho que está eleito, durante a apuração ainda. Então estava armado. Isso aí, essa tranquilidade do Alckmin é muito suspeita. Essa tranquilidade dele com 6% dos votos, tendo aí a Marina Silva com quase 3 vezes mais, quase 3 vezes mais ela tem. É muito suspeito. Pessoas no partido dele, Fernando Henrique defendendo, a Globo meio indicando, Marina tal, mantendo. Essa tranquilidade que ele tem, desculpa, não é Centrão dando para ele 4 minutos que vai resolver a rejeição que ele tem de 70%. A identificação com golpe. Você acha que é 4 minutos de assim, de não na televisão, que ele vai conseguir recriar uma biografia para ele, fingir que não está associado ao golpe, que o PSDB não apoiou o golpe, que o PSDB não nomeou a área econômica do governo? Você acha que ele vai conseguir fazer isso? Então, essa tranquilidade dele, Wellington, é muito suspeita. Eu acho que, realmente, se tem alguém que está no segundo turno, é o Geraldo Alckmin, nem que seja pela fraude. O pessoal dá aquela calibrada boa ali em São Paulo. Você vê, em São Paulo ele não é o primeiro. Lá, na verdade, em São Paulo ele está atrás do Lula e do Bolsonaro. Vocês acham que no final o TSE vai apresentar um resultado desse, Wellington? Dele atrás do Lula e do Bolsonaro em São Paulo? Não vai. Ele botando lá uma frente boa, o cara já está garantido no segundo turno. Então, essa colocação que você coloca é importante. Eu acho também que o Bolsonaro, a partir do momento que ele não der mais destaque a essa questão da impressão do voto, é porque ele entrou no esquema. E não só a eleição do filho, Wellington. Tem mais também. A questão é o seguinte, para que ele está nessa campanha? Ele sabe, assim, sei lá, ele é o plano D ou o plano E do golpe. Se tudo der errado, os caras vão tentar com ele. Agora, ele sabe que ele tem que entrar para polarizar com o PT e ser aquele candidato cavalo paraguaio. Mas ele sabe que ele já aceitou esse papel. Então ele quer entrar para marcar a posição. Aí ele vai fazer o quê, Wellington? Vai começar a falar merda. Combinado, assim, sabendo disso, ele vai começar a falar besteira, ir mal em debate, falar não sei o que e tal. Isso já aconteceu, o Gustavo Galvão falou de exemplos históricos aqui. Tem candidato que passa para segundo turno, às vezes até no primeiro turno, pessoa que está com um número grande na pesquisa, e ele combina de entregar a eleição. Aí chega, vai mal num debate, fala uma besteira, aí ele vai dar uma declaração racista, uma declaração homofóbica, e toda a imprensa vai bater e reverberar. Ele chega lá, aí aquele voto que já está cristalizado anti-PT, o pessoal vai sair e vai migrar para o Alckmin. Então ele vai entrar para fazer isso, para ser o Viagra do Alckmin. Ele vai, cresce, e aí depois, esse também é um indicativo de acerto. Ele entra para isso, e aí depois ele começa, o candidato que entra para perder. Ele vai conquistar e aí depois ele entrega a eleição aí num acerto, né? Vamos ver qual é o acerto que ele vai fazer com... Você sabe que tem o Bolsonaro, nós não temos nenhuma informação, mas tem um candidato à presidência, está aí como pré-candidato ainda, que é famoso por fazer isso. Ele lança diversas vezes campanha ou ao governo do estado ou à presidência para vender a desistência. Então ele entra lá e aí já é conhecido, diz que e tem um número que parece que ele só aceita esse número, que parece que é o número da sorte, 15 milhões. 15 milhões para tirar a candidatura. Aí tá dizendo, não tem chance de eu tirar minha candidatura. Vai tirar e vai receber 15. Né? Não sei se vai aumentar, depende para 150. Acho que não tem tanto cacife para isso. Mas, de repente, o pessoal oferece algo assim pro Bolsonaro. Olha, tá na hora já deu, você já cumpriu o seu serviço, começa a falar merda aí. Aí vai começar a falar, tal, uma declaração infeliz aqui, ou não sei o quê. Não é bem começa a falar merda, começa a falar. Exatamente. Começa a falar mais e tal, faz uma coisa constrangedora, participação ruim em debate, né? A pessoa entrega. Já aconteceu, gente, não é hipótese, não. Aí em campanhas, o Gustavo Galvão já deu um exemplo histórico e com informação de dentro, inclusive, da campanha, que isso aconteceu. É assim que funciona. A política brasileira, muitas vezes, o segundo lugar que vai no segundo turno, ou às vezes até o primeiro lugar, que chega em primeiro lugar, ganha o primeiro turno e depois perde no segundo, ele vende a má atuação para perder e entregar a eleição para o outro. Isso explica, às vezes, aquele candidato que estava ótimo, chega no segundo, murcha. Tem isso rolando também, Wellington. Então, essa tranquilidade do Alckmin me cheira isso. Primeiro, a questão da fraude. E, em segundo, a questão de já ter um entendimento com o Bolsonaro, de negociar lá na frente, ele se implodir sozinho, porque esse voto do Bolsonaro não vai para o PT.
vai nem para Ciro, nem para ninguém, vai para quem sobrar na direita. E vão criar aquela dinâmica, Wellington, assim, tá desidratando em benefício do Alckmin, está crescendo, está crescendo. Aí vira aquela profecia autorrealizada, vai mesmo, e aí o cara já está no segundo turno. Então, essa tranquilidade do Alckmin, com 6%, rejeição de 70%, é a confirmação de que essa eleição é uma fraude, não só porque tiraram Lula, mas é uma fraude porque o resultado já está combinado lá na totalização, Wellington. Samuel, você mencionou aí agora a questão do TSE, que você se empenhou junto com a gente aqui também nessa questão de tentar resolver a questão, lutar pela impressão do voto. Você estava até lá coordenando no Senado um projeto lá para tentar fazer uma resolução, aí tentando reafirmar a vontade da soberania popular expressa pelo Congresso Nacional quando rejeitou o veto da presidente Dilma Rousseff à impressão do voto. Eu queria comentar indícios esquisitos, né? A gente sabe que a fraude eleitoral, ela sempre se casa com pesquisa fraudada para justificar a surpresa quando se abre a urna. E aí ontem foi noticiado que tem uma pesquisa lá em Minas Gerais sobre a corrida para o Senado, que dá que a Dilma estaria liderando. Nós aqui no Duplo Expresso temos a posição contrária, crítica a essa iniciativa da presidente Dilma Rousseff de concorrer ao Senado nessa eleição, nesse ano, por ela estar dinamitando, implodindo o principal argumento jurídico-político do referendo revogatório, que é a ilegalidade da sua destituição. Quando ela reconhece tacitamente a legalidade da sua destituição, ela reconhece que não é mais presidente de direito do Brasil, pelo menos desde março desse ano. Por isso nós somos críticos a essa atitude, mas não era sobre isso que eu queria comentar. Eu queria comentar que a pesquisa dá que 20% dos mineiros, 21, né? 20,9 é 21. 21% dos mineiros votariam no Aécio Neves para senador. Eu duvido. Eu não acredito que depois de tudo que aconteceu, e esse número está muito diferente de outras pesquisas que saíram, inclusive da constatação aí que o PSDB quereria lançar ele para deputado, onde é mais fácil fazer ali o jeitinho, né? Mas a gente sabe de pegar de quem não entrou o quociente eleitoral e botar, do que lançá-lo para senador. Mas isso aí já começa a cheirar mal, dizer que o Aécio hoje tem 21% da preferência dos mineiros, tá? 1 em cada 5 mineiros vai votar no Aécio Neves para senador. Eu acho muito esquisito, é mais um indício aí dessa combinação do pessoal da fraude da pesquisa eleitoral com o pessoal do lado da máfia do TSE. Eu te pergunto, aquela iniciativa que você estava coordenando, da impressão do voto, aquela tentativa de resolução, isso andou, vai andar até a eleição? Você acha que isso é viável? Então aquela história de tentar que o voto seja manual? Pois é, Wellington, você veja, a semana que vem vai ser uma pauleira mesmo. Eu, inclusive, vou a Brasília, né? Mas vou para lá para tentar colaborar. O que nós fizemos? Nós criamos, por sugestão nossa, foi criado uma frente parlamentar mista em defesa da contagem pública dos votos. Então, você veja que não há mais a palavra voto impresso no nome da frente parlamentar Samuel, mista em defesa da contagem pública dos votos. Para chamar a atenção... Samuel, atenção, Samuel. Não, a sua conexão deu uma falha muito grande. E eu queria que você repetisse. Você falou que a palavra não existe mais a expressão, e aí cortou, o seu som ficou muito ruim. Não, nós tiramos a palavra voto impresso do bordão da luta nesse momento por uma razão tática. Por quê? Porque não há mais tempo, provavelmente. Quer dizer, eles vão ficar enrolando, vão dizer, mas agora não dá mais para comprar mas agora não dá mais para fazer aquela coisa do TSE. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós criamos a Frente Parlamentar em defesa da contagem pública dos votos, para chamar a atenção de que a contagem tem que ser pública. É quase como é que se diz? Quase um pleonasmo, digamos assim, né? Falar em contagem pública. Porque é claro que o voto é secreto, mas a contagem não pode ser secreta. E hoje nós temos uma contagem secreta, porque se ela é inacessível para a média dos cidadãos, é acessível para alguns gurus da informática, ela é secreta. Bem, objetivamente, nós temos uma grande dificuldade, que é preciso admitir aqui.
nós agora, em razão do TSE ter empurrado com a barriga, nós vamos ter que contar com uma coragem dos parlamentares que eu, sinceramente, espero que elas tenham, mas eu não posso assegurar para você que eles terão. Porque agora, praticamente, na prática, a nossa bandeira vai ter que ser o seguinte: há já um dispositivo legal que diz o seguinte: quando a urna não funciona, imagina o seguinte, chega lá, abre-se uma sessão eleitoral e a urna dá pane. Como é que faz hoje? Hoje tem uma solução, porque todas as urnas têm lá um número de cédulas, exatamente suficientes para realizar a eleição naquela sessão eleitoral. Quando uma urna não funciona, é coletado, é feito o voto no papel. Para isso já está na lei. Então, o que o parlamento teria que fazer agora reconheçamos que teria que ser uma coisa de coragem. Vamos ver se esses nossos parlamentares terão essa coragem. É dizer o seguinte: como a urna não garante o resultado, a aferição do resultado, não garante a auditagem, nós queremos voto no papel, tem que interpretar. Então, nós fizemos uma norma, como decreto legislativo, interpretando essa disposição legal e dizendo que, então, uma vez que o TSE não cumpriu a lei, pois então que o voto seja feito no papel. É polêmico, não é o ideal, porque nós não queríamos que o voto, que a urna não fosse utilizada. Quem impediu, quem criou essa situação foi o TSE, criou o fato consumado. Como disse o Rômulo, a lei foi aprovada, a Dilma, de uma maneira estúpida, mal assessorada, porque não posso acreditar que a Dilma conhecesse os fatos e ia fazer aquela sandice de vetar uma lei que garante a auditagem do processo. Ela vetou. O Congresso derrubou por 70% dos votos. Aliás, o PT ficou meio isolado nisso, lamentavelmente. É um mistério essa adesão do PT à conversa mole das urnas eletrônicas. É um mistério. É um mistério. O Samuel, o partido está sequestrado. Eu já vi alguns debates com pessoas do PT sobre isso. O PT ficou refém da posição do pessoal ali do chamado PT jurídico, né, que o professor Luiz Moreira chama de PT jurídico, e a sua ala de informática, que é próxima a esse pessoal do TSE. Eles conseguiram interditar esse debate internamente e eu falei aqui já, eu acredito que o PT seria um dos partidos que mais se beneficiaria dessa medida. Por quê? A gente vê ali internamente pessoas que têm grande densidade, capilaridade social, lideranças de movimento social, lideranças de comunidade, lideranças sindicais, que, em tese, tem mais voto e, de repente, entra aquelas pessoas esquisitas ali a paratic do partido, o pessoal da máquina, que, em voto proporcional, aparece na frente desse pessoal que efetivamente está lá nas bases. Esse pessoal com voto no PT acredito que seria o partido que mais teria benefício, o Samuel, dessa questão da impressão do voto. Mas, infelizmente, essa máquina ali do PT jurídico, a mesma que levou o Lula à cadeia, e falou, olha, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso. Lá em São Bernardo. Inclusive, queria falar, Wellington, sobre isso. A Monja Cohen, ela que foi lá essa semana visitar o Lula, ela confirmou o que a gente disse aqui, que o Lula falou para ela que a expectativa dele é que ele ia ficar uma semana só preso. Que foi o que a gente disse aqui, o Cardoso chegou lá e falou isso. Não, porque tem aí o julgamento na quarta no STF, aí a gente quebra lá. E a gente sabia que não era, a gente falando aqui que era mentira. Então, esse PT jurídico que foi o que levou, que prendeu o Lula, primeiro fez as leis, né? Fez a ENCLA aí, que estava falando do Samuel, lá uma obra coletiva lá do Mensagem ao Partido, começando com o Tarso Genro, depois o José Eduardo Cardoso fazendo. E esse pessoal que fez a Arapuca, depois levou o Lula à cadeia, falando, ó, você tem que ir preso, senão você vai ficar preso. Lá com aquela mentira lá de 81 dias. Tá mais de 100, né? Era 81 dias, o perigo, já está sendo quase mais de 110 dias preso. Pois então, esse PT jurídico sequestrou internamente o debate. Aí fica o PT louco, repetindo essa sandice, dizer isso é viralatismo, é o melhor processo do mundo, processo interditado. Enquanto isso, as lideranças internas que realmente estão ali ligadas na população ficam perdendo vaga para esse pessoal aí de aparato de partido que ninguém sabe de onde vem o voto deles, sabe? Cardoso, uns deputados esquisitos ali da máquina, esse pessoal entra, né? E os que têm realmente densidade e capilaridade, representatividade social, ficam muitas vezes de fora, Samuel.
exatamente. É lamentável a, a posição de parlamentares do PT no assunto. A maioria deles, eu posso assegurar que é por desconhecimento, e você diz bem, houve uma captura, uma interdição do debate. E o PT é um partido de esquerda, ou pelo menos era para ser, ou já foi, ou quer ser. Como é que um partido que é de esquerda numa sociedade capitalista vai acreditar em sistemas institucionais secretos, internéticos, no momento de guerra híbrida no mundo, meu Deus do céu? Isso é tão óbvio. Como é que é possível o PT ter sido capturado por essa sandice, essa conversa mole? Por isso, eu me sinto muito bem entre os meus amigos da extrema-direita, que estão aí, alguns deles, eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas olha, eu não quero esse negócio de direita, esquerda, fla-flu, isso aí é para futebol. O que interessa é o país, nenhum patriota a menos. Essa turma, que alguns deles votam no Bolsonaro, eles estão espantados comigo, porque com o Requião. Diz, meu Deus do céu, o Bolsonaro fugiu desse negócio, agora ele não está defendendo mais, e os tucanos também não estão defendendo mais. E quem está com a gente agora é o Samuel e o Requião. Eles falam nas redes sociais Samuel, deles, acho que você não viu. Você não viu o início do programa, então, Wellington, já está confirmado, então, o negócio. Então, vou anunciar para você aí, Samuel, uma informação que eu recebi. Não, Wellington, a gente falou isso semanas atrás aqui, hein? Sim, cantamos a bola semanas atrás. Fonte boa da Justiça do Rio de Janeiro. O filho de Bolsonaro vai ser eleito, mesmo não tendo votos, na fraude eleitoral. Só faltava ele confirmar que estaria retirando a luta em defesa da impressão do voto para a eleição do filho ser garantida. Foi uma troca. Então, pode mandar investigar, porque os votos que as pesquisas estão dizendo que o filho dele tem não existem, e a imprensa está divulgando isso para criar uma situação que, em marketing, é chamada de fato consumado, certo? Para esses casos eleitorais. Então, o filho de Bolsonaro não tem os votos que tem, e Bolsonaro desistiu da luta pelo voto impresso, ele negociou a eleição do filho em troca da não resistência à manipulação das urnas das eleições no Brasil, porque são, e todos nós sabemos, uma fraude cavalar. É isso, Samuel. Só complementando, Samuel, só complementando o que disse o Wellington, além dessa questão de ter negociado a eleição do filho lá no Rio de Janeiro, isso também indica que ele já está acertado com o Alckmin para ser o Viagra dele, aquele candidato que chega para fazer o esquenta, arregimentar o núcleo antipetista e chegar lá na frente, primeiro, saber que vão tirar votos dele lá na totalização e botar para o Alckmin, mas também começar a fazer besteira, ir a debate, ir mal em debate, dar uma declaração facilmente explorável politicamente numa declaração à imprensa, numa visita, coisas constrangedoras, para desidratar de uma maneira deliberada, ou seja, ele continua sendo candidato formalmente, mas de fato está fazendo campanha para o outro, para o Alckmin ir para o segundo turno montado nos votos que ele vai perder quando desidratar. Então, inclusive, não só pela questão da dinâmica eleitoral, mas até já lá na totalização também justifica. Vai falar, não, pessoal, na última hora, aí na última semana, o PSDB disparou porque os eleitores do Bolsonaro perderam, né, a fé, e aí, quando abriu a urna, estava cheio de voto para o Alckmin. Então já está tudo armado. A gente tinha cantado essa bola aqui mais de mês, Wellington, falando, quando o Bolsonaro abandonar a bandeira da impressão do voto, é porque ele se acertou com o golpe. Ele é do golpe já, mas se acertou com o cavalo oficial do golpe. Então, Samuel agora confirma com a gente, com informação de dentro desse movimento pela impressão do voto, que realmente o Bolsonaro já está no esquema. E essa ida dele ao Roda Viva, né, que falou coisas, estão sendo exploradas, já deve ser o início aí faz essa polarização, mas começar a falar coisas que o pessoal vai explorar para tentar dar uma animada no Alckmin. Veja, é lógico isso, é bastante lógico, porque, veja, à medida em que o Bolsonaro passa a ser incorporado e aceito e controlado pelo mercado financeiro, pela finanças, é lógico que aí o pacote. Um cara não pode ter o apoio das finanças e ser contra o esquema de dominação, de degradação,
de submissão da vontade da soberania popular, que essas urnas eletrônicas aí. É claro que é um pacote. O cara, para ser aceito no clube, ele não pode, ele não escolhe, ele aceita, ele entra, ganha a carteirinha de sócio, pode participar da sauna com os caras, e jogar golfe, tudo direitinho, mas ele tem que se comportar como um deles. Tem esse negócio meio virgem, não. Entrou no clube, tem que fazer parte do clube. Vai para a sauna, bota grava tudo direitinho. Eu gostaria que vocês, se pudessem recuperar, e quem tiver, os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, há um vídeo muito didático, que é do Felipe Jimenez, do Movimento Pátria Brasil, que ele esteve, inclusive, aqui no programa. É muito engraçado. Ele hoje eu considero um querido amigo. No começo, deixa eu até fazer uma inconfidência. Primeira vez que eu conversei com ele, depois do debate que nós tivemos, eu falei: olha, vamos combinar uma coisa, vamos tocar esse negócio para frente, mas vamos o seguinte, só vamos falar a verdade. Esse negócio de dizer que a Venezuela que foi que inventou, não vamos trazer uma coisa, a não ser que seja real. E aí, no começo, nós nos estranhamos um pouco. Depois, um dia, ele esteve lá no gabinete do Requião, ele, a esposa dele, que, aliás, fez uma belíssima defesa lá no Supremo com o amicus curiae. E lá nós tiramos a ideia. Eu falei: olha, meus amigos, eu só tenho uma saída para nós. Vamos criar uma frente parlamentar. Porque frente parlamentar todo mundo assina, a gente pega os caras mais firmes aí, vamos tocar esse troço para frente. O Requião, falei com o Requião falou: Samuel, eu tenho meu foco no momento, não dá para eu pegar isso aí, mas eu apoio. Aí eu fui ao Medeiros, nós trouxemos aqui o senador Medeiros, né, o meu golpista de estimação, o gorila de estimação nosso do Requião, e pegamos o Medeiros, ele topou a parada. Aí eu fui na Câmara, falei com o deputado Dagoberto, que é do PDT, que topou, e nós criamos o troço. Foi uma correria ali para nós realizar isso. Naquele mesmo dia, o Felipe Jimenez, eu gostaria que vocês recuperassem da internet, os amigos que estão nos acompanhando, para vocês botarem aí, dar um destaque. Ele chega no hotel e diz: meus amigos, ele presta contas para o movimento. Então ele falou: olha, minha gente, tivemos um dia muito bom aqui na Câmara, fomos para a Câmara, para o Senado, para a Câmara do Senado, uma correria, falamos. E, olha, eu quero dizer para vocês que nós temos uma boa notícia. Vamos criar uma frente parlamentar em defesa do voto impresso e tal. E eu quero dizer para vocês que eu estou espantado. Nós encontramos apoio onde jamais imaginaríamos, na esquerda, o gabinete do senador Requião, o Samuel. O Bolsonaro já não tem nos apoiado tanto, nós encontramos apoio na esquerda. Então, meus amigos, vamos ver que o que interessa é o Brasil. Esse negócio de fla-flu, às vezes é conversa mole. Esses milhões de brasileiros que estão ainda enganados pelos robozinhos do Bolsonaro, estarão acordando. Nós somos irmãos brasileiros, nacionalistas, patriotas. Nós temos que julgar as pessoas não pela corzinha da camisa, a estrelinha, tem estrelinha do PT, então é bom. Não tem estrelinha do PT, é ruim. Isso é conversa mole. Isso é conversa mole. Nós temos gente valorosa no PT, guerreiros. A melhor partido do Brasil ainda é o PT, porque as suas bases populares são espetaculares. Mas nós temos que unir os brasileiros em torno de um projeto de reerguimento, de soerguimento nacional, e temos que quebrar as caixinhas, romper as bolhas e ter um programa sério, verdadeiro, honesto de reconstrução nacional. Ô Samuel, a gente precisa recuperar aí esse vídeo, hein? Esse vídeo com a informação de dentro do procurador que teve aqui no programa, que é coordenador desse movimento pelo lado da extrema-direita lá do Bolsonaro, falando que o Bolsonaro já não está mais empenhado na impressão do voto. Isso é o registro histórico do vaticínio que nós fizemos aqui no Duplo Expresso. Já estava falando aí com o Wellington em off, vou escrever um artigo hoje sobre isso para tratar, porque isso é uma notícia que você traz em primeira mão. Eu não sabia disso, que o Bolsonaro já estava. Está na página do Pátria Brasil, que é o movimento dele, na página na internet. Porque, obviamente, para todos foi bastante evidente que os argumentos usados pelo STF na suspensão dos efeitos da lei do voto impresso eram bizonhos,
e a gente pode falar mais sobre isso depois. Então, é bastante evidente na fala dos senadores e deputados com os quais conversamos, o sentimento que eles têm de ofensa, de invasão e de desrespeito da parte do STF. E esse sentimento motiva essa reação que nasceu hoje e que me parece que será significativa. Confesso a vocês que estou surpreso de ter encontrado eco dentro de uma parte da esquerda, mas onde nós buscamos, nós não encontramos. Infelizmente, embora eu seja defensor do capitão Bolsonaro e eleitor do capitão Bolsonaro, nós pedimos que o PSL ingressasse na ADIM em defesa da lei do voto impresso. Eduardo Bolsonaro fez um compromisso de que levaria o partido a ingressar na ação na condição litisconsorte para fazer a defesa. Infelizmente, essa medida não ocorreu e nós hoje, surpreendentemente, recebemos apoio de um setor político que não esperávamos. E é interessante porque tem um cara da direita aqui do Paraná, quando ele fala Requião, o cara que era o condutor do debate, falou: olha, eu não estou acreditando nisso que está dizendo. Toda a ferocidade do Bolsonaro já foi devidamente acalmada, com um arrumadinho no Rio de Janeiro, para o filho dele se dar bem, ele retirar da pauta do ódio a luta contra a fraude eleitoral, que era a única coisa que ele falava que prestava. Era a única coisa que ele falava que prestava. Então, ele agora é o autêntico imprestável. Duplo Expresso.